Fala galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim! Vamos então para mais uma aula de Vidas Vazias. Hoje vai ser a nossa 11ª aula e nós vamos estudar os capítulos 21 e 22. Como sempre, relembrando o checklist da aula passada, espero que vocês tenham tido uma semana tranquila, aplicando principalmente o que eu vou falar agora. Insistir em fazer o bem mesmo quando a fadiga vier. Difícil, mas necessário. Não se deixar levar pelo desânimo, não vamos entrar nessa onda, né? Vamos ter aqueles dias mais assim, mas não pode ser a regra, né? Tem que ser uma coisa, vez ou outra acontece. O importante é sacudir a poeira e seguir. Cultivar a paz dentro de nós e vigiar os pensamentos. Tenho certeza que vocês conseguiram cumprir tudo isso aí. E se, né, não conseguimos nessa semana, vamos tentar agora na próxima. Essas dicas de Joana são acumulativas. Bom, vamos lá para o capítulo 21. É um capítulo bem especial, vocês vão descobrir por quê. O nome dele é Perseguições Espirituais, mas a Joana vai nos trazer uma lista de coisas que nós podemos fazer para termos uma vida feliz. É aquele checklist final, aquele que, se a gente conseguisse cumprir o que ela fala aqui nesse capítulo, se a gente conseguisse imprimir, tentar cumprir só o que está nesse capítulo aqui 21, a gente conseguia ter uma vida feliz. Uma vida verdadeiramente feliz. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Bom, perseguições espirituais. Toda vez que uma criatura humana se vincula a uma ideia, a um hábito novo, atrai espíritos que se encontram nessa faixa de vibrações e passam a influenciá-lo conforme as suas inclinações. Então, essas são as nossas companhias espirituais da vida atual. Quando nessa vida eu começo hábitos novos, ideias novas, gerando aí uma certa vibração, vão se afinizar, vão se aproximar aqueles que pensam e agem como eu, pro bem ou pro mal. São as nossas companhias dessa vida. Sem contar as companhias que a gente já traz de outras vidas, né? Muitas vezes pessoas que nós prejudicamos, ou até mesmo familiares queridos que continuam velando por nós, mesmo do lado de lá. Bom, o que temos que mostrar nessa vida para esses obsessores do passado é que nós mudamos. Se a gente realmente tiver mudado, né? O objetivo é esse, mudar, sermos melhores. Então, a partir do momento que a gente está na doutrina espírita, tendo contato com todas essas verdades espirituais e sabendo que não tem outro caminho além da reforma íntima, da mudança, a gente precisa de fato mudar. Então, nós temos que mostrar para esses irmãos que mudamos. Que aquela pessoa que causou dor, que causou sofrimento, ela não existe mais, ficou lá atrás. E agora eles estão diante de uma nova pessoa, com novas ações e atitudes. No início, eles vão achar que tudo não passa de um teatro, uma farsa, e vão querer nos desmascarar. Então, a perseguição espiritual vai ficar mais forte. Porém, se nós insistirmos na boa conduta, principalmente na questão da ação, né? Porque só falar muitas vezes não é suficiente. Na questão da ação, eles em algum momento vão perceber que a mudança de fato aconteceu. Não, realmente a Camila mudou. Né? Se eu estiver querendo mudar, isso é importante. Camila mudou, é outra pessoa. Vou seguir meu caminho. Para nos auxiliar a manter essa boa conduta, qual ferramenta que vocês acham que a gente tem que utilizar? A prece. A prece é excelente ferramenta e tem que ser a nossa companheira em todas as horas. É aquela coisa de todo dia, todo momento. Parar 30 segundos que seja para voltar os pensamentos para o Pai. Excelente a oração. Toda vez, Joana fala, toda vez quando te vincules a obras
que objetivam o progresso pessoal e da sociedade, não te esqueças da oração. Ela é fundamental para o êxito de todo e qualquer empreendimento. Todo e qualquer empreendimento. Na seara do bem, na seara familiar, a prece é fundamental para o êxito. Olha só a importância disso. E ela é fundamental para que a gente não caia nas amarras dos nossos obsessores. Então, se não temos o hábito da prece, é algo que a gente precisa correr e adquirir. O quanto antes. Fundamental para termos uma existência de paz e serenidade. A prece. E aí é nesse momento, é nesse instante que Joana traz uma lista de 10 comportamentos para termos uma vida feliz. E eu digo para vocês com toda tranquilidade, com toda segurança, que se nós seguirmos verdadeiramente esses 10 passos, a gente vence o vazio existencial, a gente vence o desânimo, a tristeza, com certeza. Mas aplicando verdadeiramente, nos esforçando de verdade, não é aquela coisa assim mais ou menos. Com esses 10 passos, essas 10 dicas, a gente tem uma vida feliz. Sim. Essa aqui é o checklist final. É o checklist mais poderoso, mais completo. Ela traz justamente nesse capítulo. E nós vamos falar um por um aqui. Esse é o tipo de lista que a gente tem que imprimir, colocar no guarda-roupa, colocar no espelho do banheiro. É para a gente ter guardado e entregar para um companheiro nosso que está passando por problemas, que está pensando em desistir de tudo. Segue essas dicas, a gente fala para esse companheiro, segue essas dicas, mas segue de verdade. E você vai ver a transformação na sua vida. Falo isso com toda a tranquilidade do mundo. Vamos ver o que Joana nos aconselha. Faz silêncio quando não puderes auxiliar. Se aquele momento nós não temos nada de bom a acrescentar para aquela pessoa que muitas vezes nos aparece como um problema em nossas vidas, se não temos como usar nossa palavra para fazer a caridade, vamos ficar em silêncio. O silêncio, muitas vezes, é uma prece. Então, muitas vezes, a questão não é saber o que falar, às vezes a questão é saber ficar em silêncio. Primeiro ponto. Segundo, evita a valorização do ego. Não sejamos pessoas egocêntricas, egoístas, que só pensam em nós mesmos. Não vamos fazer isso. Não vamos deixar inflar o nosso ego. Não te permitas desanimar ante as agressões de outros companheiros, agressões verbais, nos incitando a desistir, muitas vezes falando que a gente não serve para nada. Não vamos desanimar. Não vamos tomar isso como uma verdade. Pelo contrário, vamos perdoar esses companheiros e seguir trabalhando. Não tenha pressas em alcançar os resultados almejados. Não tenhamos pressa, porque não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo de Deus. E muitas vezes aquilo que a gente quer buscar, que a gente acha que é o melhor para nós, não é. Depois a gente vai ver que se tratava de um livramento. Então não vamos ter pressa. Cada coisa no seu momento. Aprende a confiar em Deus. Mas confiar, gente, com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo. A partir do momento que a gente confia em Deus, com aquela fé que transporta montanhas, nada nos abala. Porque a gente sabe que tudo segue um planejamento e a vontade dele está sendo feita. Então, com o que a gente vai se abalar? Se a gente confia no Pai. A gente entrega a nossa vida a Ele. Aprende a confiar em Deus.
diante de algum insucesso que te produza sofrimento, entende que é a vontade de Deus que assim ocorra para o nosso próprio crescimento espiritual. Então, muitas vezes a gente se depara com insucesso, isso nos causa um sofrimento, nos causa uma dor, mas isso tem que ser uma coisa só de primeiro momento. Depois precisamos enxergar que aquilo devia ser daquela forma. Que é a vontade de Deus para o nosso crescimento espiritual. Não existem injustiças. Nós não somos vítimas da ira divina. Tudo que ocorre é para o nosso crescimento. Repete a boa ação quantas vezes forem necessárias, com o mesmo entusiasmo da primeira tentativa. Então, na primeira vez a gente está todo entusiasmado, na 100ª vez a gente já está pensando em desistir, estamos com fadiga no bem, como vimos na aula anterior. E não. Insistir no bem, fazer o bem com alegria, com gratidão a Deus por estarmos encarnados, por estarmos vivos, tendo a oportunidade de servir. Enquanto tantos companheiros estão buscando uma chance de estar aqui encarnado e não conseguem. A fila é grande. Já ouviram falar nisso? A fila está grande e nós estamos aqui. Vamos servir com alegria. Nunca te rebeles com os teus perseguidores. Eles não sabem o que estão fazendo. Então a gente vai ter aquelas pessoas que nos magoam, que tentam nos prejudicar, os nossos perseguidores. Não vamos nos deixar abater, não vamos nos rebelar contra eles entrando na mesma sintonia. Nós temos o conhecimento da doutrina, eles muitas vezes podem não ter. Ou mesmo se têm e agem dessa forma, não compreenderam, não internalizaram o que o Evangelho de Jesus diz. Então eles não sabem o que fazem. Nós só podemos controlar as nossas ações, o nosso coração, só nós. E com isso que a gente tem que agir da melhor maneira que a gente puder. Não aches que a tua maneira de agir é sempre a melhor. Certamente é de grande utilidade para a tua realização pessoal, porém não serve de referência para as realizações de outras pessoas. Nem sempre a nossa maneira é a maneira mais correta em todas as situações. Não temos a verdade absoluta de nada, então a partir do momento que a gente internaliza isso, entende isso, fica mais fácil de entender que o outro não quer agir conforme o que a gente acha que é certo, o outro quer agir da maneira dele e tá tudo bem, porque a gente só pode nos controlar, a gente não controla o coração do outro. Então por que a gente vai ficar chateado com isso, preocupado, magoado? Deixe o outro seguir, se preocupe com a sua caminhada. Tenha humildade honesta de conhecer os teus limites e não te ames menos por isso. Nós temos um limite físico muitas vezes. E às vezes a gente fica se sentindo culpado. Poxa, eu podia ter feito mais. Poxa, eu podia ter... E às vezes fica se sentindo uma mãe ruim, uma filha ruim, um ser humano ruim, um espírito ruim. Poxa, por que eu não fiz mais? Essa cobrança é desgastante. Então precisamos ter a humildade honesta de conhecer os nossos limites. Nós somos pessoas limitadas. Nós só conseguimos fazer o que está ao nosso alcance e não devemos nos amar menos por causa disso. Não. A gente fez, olha, eu fiz o que eu pude. Eu contribuí dessa maneira. Era o que eu podia fazer naquele momento e tá tudo bem. Temos que ter humildade de reconhecer isso. São os 10 passos que se a gente seguir direitinho, a gente consegue ter uma vida com mais serenidade, com mais paz, uma vida feliz, de acordo com os recursos que a Terra nos permite. Vou botar aqui na tela, então, esses 10 conselhos extraordinários de Joana para as nossas vidas, para vocês tirarem um print da tela, se quiser pausar, escrever, enfim, vamos ter isso em nossos corações, então coloca aí.
Tá certo então? Vamos lá para o capítulo 22, a coroa do martírio. Bom, é muito comum na doutrina espírita nós sofrermos algumas perseguições de companheiros que acham que o espiritismo é coisa do demônio. Quem nunca passou por uma situação assim, né? Antigamente isso era mais comum. Agora, a gente tem novelas que vão abordar essa questão de vida após a morte, de reencarnação, os próprios filmes de Bezerra, Chico, Nosso Lar, de Divaldo. Então as pessoas estão tendo mais acesso, né? Porque a pessoa muitas vezes critica sem nem conhecer, né? Acha que só porque tem o nome de espírito no nome já é coisa de demônio, enfim. Então, com esses recursos, com essa divulgação, essa perseguição, vamos colocar assim, ela diminuiu um pouco, né? Diminuiu bastante até. Antigamente era bem mais difícil. Mas ainda assim, hoje a gente vê algumas situações de preconceito em relação à doutrina espírita. Bom, está sendo criada então essa conscientização nas pessoas, como eu falei, mas a gente ainda passa por algumas situações de constrangimento. Na minha época de escola, e não tem muitos anos não, tá, gente? Tem só uns 18 anos atrás, algo assim. Não, menos até, uns 15 anos atrás. Nós tínhamos uma disciplina, uma matéria na escola chamada Ensino Religioso, que tratava basicamente de alguns pontos bem específicos da Bíblia. E aí tinha aquela pergunta que a professora sempre fazia no início do ano, era a religião de cada um. E aí eu era sempre a única espírita da sala, e aí alguns colegas faziam o símbolo da cruz e tal. E aí era um constrangimento que eu vivia, sempre fui espírita, né? Mas quando a gente é criança, a gente não tem muita noção dessa ignorância das pessoas em relação ao assunto. Mas agora que somos adultos, a gente consegue perceber que é uma falta de conhecimento, é algo que a gente não deve dar importância se alguém critica a nossa religião, né? Fala que é da macumba ou qualquer coisa assim. É algo que tem que ser levado de uma forma bem despreocupada. Não temos que gastar energia com isso, de forma alguma. O próprio Cristo foi muito perseguido no início, foi taxado de muitos nomes. E nós, quando passamos uma situação assim, é difícil a pessoa falar cara a cara, tá mais comum nas redes sociais, né? Os corajosos se escondem aí através dos perfis para tecer comentários ofensivos. O que nós não podemos fazer é entrar na onda para não perdermos a razão. Esse é o conselho da Joana para esse capítulo. Muitas figuras da nossa história não foram compreendidas, foram taxadas de loucas, né? A Joana até cita alguns aqui, ela cita, por exemplo, Cristóvão Colombo, Galileu, Pauster, Schumann, Van Gogh, entre outros. E foram ridicularizados, mas não desistiram e deixaram contribuições imensas para a humanidade. Então, nós também temos que seguir nessa mesma linha de raciocínio. Poxa, as pessoas estão me criticando porque eu sou espírita, não me encaixo no meu trabalho, não me encaixo na minha escola, na minha família, eu sou única espírita. Será que isso é para mim mesmo? Estou pensando em desistir. Se nós nos identificamos com essa doutrina, se ela é a que traz aquele consolo que a gente busca, que a gente sempre buscou, devemos insistir. Não podemos desistir ante as ofensas ou preconceitos dos demais. É natural que na divulgação da doutrina dos espíritos também haja perseguição inclemente por parte daqueles que a desconhecem e mesmo de alguns que têm conhecimento e se supõem donos da verdade. Não lhes dê a importância que se atribui, estão buscando apenas visibilidade. Essa aqui é uma fala de Joana. Então, às vezes a pessoa nem sabe do que a doutrina trata, ou às vezes sabe por alto, mas se acha o dono da razão e quer nos fazer perder as estribeiras. Não vamos dar força para isso, não vamos deixar que essas pessoas se achem mais importantes do que elas verdadeiramente são. A gente escuta, respeito a opinião, respeito sua opinião, vou continuar com a minha doutrina, você continua com a sua filosofia e está tudo bem. É assim que devemos agir. Sabe quem sofreu inúmeras
calúnias e difamações, Kardec. Imaginem naquela época uma pessoa respeitadíssima na comunidade como ele era, falar que espíritos existiam e se comunicavam. Foi taxado de louco, né? Foi levado ao ridículo, mas ele não se abateu. E por causa da sua insistência, o espiritismo, ele ilumina milhões de vidas, salva milhões de pessoas até os dias de hoje. Então a nós cabe essa tarefa. Olha só como tá fácil para a gente, especialmente aqui no Brasil, onde nós podemos ser cristãos. Em outros países isso é causa de morte, pena de morte você falar que acredita em Jesus. Então olha como para nós a coisa já está muito encaminhada. Joana fala, agora é tua vez, nos convocando à divulgação dessa doutrina. Agora é tua vez, não recuses o testemunho, nem lamentes a coroa do martírio. Ah, tá muito difícil, todo mundo tá me criticando, me chamando de macumbeiro. Não faça assim, não haja dessa forma, não reclame. Cristão sem sofrimento é apenas candidato. É o que a Joana está falando aqui. Olha que frase incrível. Cristão sem sofrimento é apenas candidato. E olha que hoje, como eu falei, hoje está mais fácil. Imagine quando Jesus, há 2000 anos atrás. Lembre-se dos martírios que passou Paulo de Tarso, por exemplo, que tinha como grande missão a divulgação da doutrina de Jesus. Então, temos que passar por esses sofrimentos que hoje, se a gente for parar para pensar, são tão pequenos. Né? Ignorar um comentário, não nos deixar envolver com a cólera, com a vontade de revidar. Olha que sofrimento tranquilo. Tem coragem, segue adiante, ama e compreende, persevera e desculpa. Desculpa essa pessoa ignorante, né? Não, a pessoa tá falando ali, né? Ah, mas vocês não acreditam em Deus, eles acham que a gente não acredita em Deus nem em Jesus, vocês são macumbeiros. Mas tudo bem, meu irmão, tudo bem, você tem o seu pensamento, eu tenho o meu. Que muitas vezes tentar ficar convertendo a pessoa, tentar mostrar que a gente não é nada disso, só perder tempo. Tudo bem, aceito sua opinião, eu vou seguir com a minha doutrina, e a gente, né, e tá tudo bem. Então, não vamos nos deter, vamos seguir firmes. Esse foi o capítulo 22 e vamos colocar na tela o checklist final. Não recusar o testemunho, nem lamentar a coroa do martírio. Entender que cristão sem sofrimento é apenas candidato. Olha que frase maravilhosa. Ter coragem, seguir adiante. Amar e compreender sempre. Perseverar e desculpar aqueles que nos magoam. Tá certo? Ótimo, muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Até semana que vem, se Deus quiser.